Senhor presidente, deputado Samuel Moreira, eu teria todos os motivos para ser contra o regime de urgência dos projetos de interesse do Tribunal de Justiça. Porque, uma vez aprovado o regime de urgência, imediatamente o projeto é retirado da Comissão de Constituição e Justiça, é arrancado das mãos do relator, indicado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria Lúcia Amari, e vai para o presidente indicar a odiosa figura do relator especial. Figura que permanece como excrescência nesse regimento interno, que não prestigia as comissões, prestigia a figura do relator ad hoc, nomeado pelo presidente para atuar especificamente num caso. Mesmo em que pese a honorabilidade de todos, eu já fui relator especial em vários projetos, esse sistema afronta o princípio da impessoalidade, de maneira que eu até já dei o parecer no PLC 9, apresentei até uma emenda para suprir os vícios claros de inconstitucionalidade por afronta ao princípio do juiz natural, mas a emenda corrige isso. Aprovado o regime de urgência, o que vai acontecer? O processo vai ser arrancado do relator nomeado pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça não vai votar o projeto e vai para o presidente, e o presidente fica naquela angústia compreensível para a nomeação do relator especial. Eu estou aqui no PLC 61, depois de ficar um ano conversando com a presidência do Tribunal de Justiça e seus assessores, negociando o acolhimento das emendas dos deputados para prestigiar o deputado na sua região, deputado que sugere a criação de uma vara, a elevação de uma entrância. Por que dizer não ao deputado? Ele foi eleito, ele tem mandato popular. Então fomos ao presidente, negociamos, conversamos com os magistrados, assessores do presidente Ivan Ricardo Garizo Sartori, doutor Guilherme, doutor Galhardo, doutor Rodrigo Capês, conversamos com eles, negociamos, apresentamos o parecer pronto para votação, quando de repente é aprovado o regime de urgência. E o que acontece? Exatamente o contrário. Com a aprovação do regime de urgência, os projetos começam a tramitar de maneira mais lenta, porque atrapalha-se a tramitação das comissões, nomeia-se relator especial, o relator especial devolve porque não se sente à vontade, e assim vai caminhando. Por isso teria todos os motivos do mundo para ser contra a urgência, mas ainda continuo acreditando que, com a urgência, pressupõe-se, pelo menos semanticamente, que o projeto vá caminhar mais rápido. Ministério Público. No dia 8 de janeiro de 1988, talvez no momento mais emocionante da minha vida profissional, eu tomei posse no cargo de promotor de justiça do Estado de São Paulo. Naquele dia realizava um sonho antigo, o sonho de pertencer ao maior e melhor Ministério Público do país, ao Ministério Público de César Salgado, ao Ministério Público que teve tantas as conquistas, que liderou todos os ministérios públicos do país, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando ingressei na instituição, fui para a minha paixão maior, que era o Tribunal do Júri. Sempre amei a instituição do júri, pois via na tribuna do Ministério Público o meio de fazer justiça, aplacando a dor daquele lar enlutado pela violência. Sempre dissemos, inspirados em Roberto Lira, o júri não é instituição de caridade, mas de justiça. Não cuida de enxugar as lágrimas integradas no passivo do crime, mas o sangue derramado pela sociedade. Lá fiquei vibrante, no 4º Tribunal do Júri, Penha de França, no 3º Tribunal do Júri de Santo Amaro, no 1º Tribunal do Júri, onde permanecia até outubro de 1992. Em outubro de 1992, após quase 5 anos no Tribunal do Júri, recebi um convite que era quase um desafio. O então Procurador-Geral de Justiça, Antônio Araldo Ferraz Dalpozo,
após receber uma indicação do presidente da Associação do Ministério Público, Walter Paulo Sabella, me convidou para integrar a primeira promotoria de defesa do patrimônio público, em 1992. Ali estávamos iniciando uma ação de moralização nos costumes da administração pública. Até então, o que a sociedade tinha para protegê-la? O que fazia a sociedade contra os desmandos e desvios na administração pública? A sociedade tinha apenas e tão somente como aliado o instrumento demagógico da ação popular. Qualquer cidadão pode ingressar com a ação popular contra atos lesivos ao patrimônio público. Ora, de que adianta permitir que qualquer cidadão, munido com o seu título de eleitor e por meio de um advogado, possa entrar com ação para anular atos lesivos ao patrimônio público, se o cidadão não tem poder de investigar, se o cidadão não tem poder de requisitar diligências, se o cidadão não pode notificar pessoas para comparecerem ao seu gabinete e prestarem depoimento, se o cidadão não pode requerer a quebra de sigilo bancário e fiscal, se o cidadão não pode requerer a indisponibilidade cautelar de bens. Era um instrumento meramente demagógico. A partir da Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 127, o Ministério Público passou a ser em nível constitucional, considerada instituição essencial ao regime democrático. E dentre as suas funções institucionais mais importantes, restaram titular exclusivo da ação penal e encarregado de promover a defesa do patrimônio público, do consumidor, do meio ambiente e de qualquer outro interesse difuso da sociedade. Para tanto, foi conferido ao Ministério Público, em nível constitucional, o inquérito civil público, instrumento de investigação que confere ao promotor de justiça a capacidade de presidi-lo, promover a investigação e, após a apuração dos fatos, se for o caso, ingressar com uma ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público também passou a ser dotado de garantias em nível constitucional, da inamovibilidade. A inamovibilidade e autonomia, a independência funcional, a autonomia que lhe garante a liberdade de convicção. Com isso, os promotores de justiça, nas suas comarcas, passaram a ficar prestigiados e protegidos por normas constitucionais que lhe conferiam garantia, não como um privilégio de sua instituição, mas garantias necessárias e imprescindíveis para o exercício da função de defesa da sociedade e defesa dos seus interesses. Pois bem, assumimos aquela promotoria. Eu fui um dos 7 primeiros promotores do Estado de São Paulo a assumir a promotoria de defesa do patrimônio público. Muito bem, um dos primeiros casos que nos chegaram às mãos tinha sido praticado antes de 92, portanto, antes da aprovação da Lei de Improbidade Administrativa. E nós subscrevemos a ação. O Procurador-Geral de Justiça atual, Márcio Fernando Elias Rosa, àquela época meu colega de promotoria, trabalhando lado a lado, mas que me antecedeu nesta promotoria. Ingressamos com a primeira ação, invocando à época pela primeira vez a Lei Bilac Pinto, um vetusto diploma legislativo de 1958, que mal poderia conferir uma proteção adequada à sociedade. A partir de junho de 1992, é aprovada a Lei de Improbidade Administrativa, e o Ministério Público, o seu titular mais importante. A partir de então, somente a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da capital, que começou a funcionar em 1992, e a qual eu tive a honra e o orgulho de integrar até 2006, quando me licenciei para concorrer a um mandato de deputado nesta casa, que tanto me orgulha também. E eu então, neste período, participei de uma série de inquéritos e ações que trouxeram de volta aos cofres do município e do estado de São Paulo mais de 20 bilhões de reais. Quando obtive a promoção, pelo critério de antiguidade, ao terceiro cargo, terceiro promotor de justiça de defesa da cidadania,
atualmente terceiro promotor de justiça e de defesa do patrimônio público, passei a me tornar titular, com a garantia da inamovibilidade, com a garantia da independência funcional, e pude fazer as minhas investigações. Por este sistema que protege a sociedade, ainda que o Procurador-Geral de Justiça quisesse, e ele jamais faria isso, ainda que o chefe da instituição quisesse dar uma telefonada para o promotor, fazer uma pressão política, ameaçá-lo, restringir ou constranger a sua investigação de qualquer modo, ainda que ele quisesse, ele não poderia, porque a sociedade tem um representante titular de um cargo inamovível, vitalício, com independência funcional, isento e infenso a qualquer tipo de pressão política, qualquer tipo de pressão dos poderosos. E neste cargo, com os meus colegas, onde pude exercer esta atividade até 2006, pedimos de volta aos cofres mais de 20 bilhões de reais. Isto se perpetuou e se espalhou por todo o Estado. Em cada comarca, o promotor que está ali, vivendo a realidade do seu município, vivendo a realidade da sua comarca, próximo aos fatos, sendo cobrado pela sociedade e dotado da garantia, da inamovibilidade, ele não pode ser removido se contrariar os poderosos, da vitaliciedade, ele não pode ser simplesmente demitido, exonerado por qualquer motivo, só com sentença judicial transitada em julgado, garantias que protegem a sociedade. Esses promotores também têm promovido os inquéritos, têm exercido as suas funções. Não existe sistema perfeito. Onde existe o ser humano, sempre haverá falhas. Não existe um sistema ideal. É claro que o ser humano, já dizia Montesquieu, todo aquele que tem uma parcela de poder tende a abusar deste poder. O sistema precisa, evidentemente, existem correções. Foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, está de parabéns uma bandeira que o Partido dos Trabalhadores conseguiu implementar, o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que exercem esse controle. Existe a corregedoria, mas há o limite da autonomia funcional. O sistema que existe, que está em vigor, o sistema que tornou o Ministério Público um dos principais aliados da sociedade, um defensor autêntico da sociedade, aquele a quem incumbe a defesa dos seus valores mais importantes e que, por óbvio, contraria por vezes interesses. Esse sistema tem por base o princípio da impessoalidade. A investigação é distribuída, aquele promotor que é inamovível tem o poder de investigar e de ingressar com a ação. Se a ação for abusiva, o juiz poderá rejeitá-la. Se o juiz recebê-la abusivamente, o Tribunal de Justiça pode corrigir o abuso. Se o Tribunal de Justiça não corrigir o abuso, o Superior Tribunal de Justiça corrige o abuso, até chegar à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje quase 2.000 promotores de justiça, quase 2.000 representantes do Ministério Público, espalhados nos 645 municípios do Estado de São Paulo, exercendo a sua função, promovendo as investigações, ingressando com as ações, de acordo com o critério da impessoalidade, sendo controlados pelo juiz da sua comarca, sendo controlados pelo tribunal, sendo controlado pelos tribunais superiores, sendo controlado pelos órgãos correcionais da instituição, o Corregedor-Geral e o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o sistema que está em vigor. O que a PEC número 1 pretende é retirar o poder de investigação desses quase 2.000 promotores que se encontram em todas as comarcas do Estado de São Paulo e concentrar todas estas investigações de 2.000 promotores no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, a fim de que ele fique sujeito a todo tipo de pressão, que ele, por vezes, poderá não fazer. Pela ordem, deputado. Um momentinho, só para concluir. O Procurador-Geral de Justiça que poderá, sofrendo essa pressão, ter muito mais dificuldade para implementar a investigação do que os promotores que possuem pessoalidade se encontram nas suas respectivas comarcas. Portanto, a concentração de poderes. Hoje temos um Procurador-Geral honorável, mas nós temos que fazer um sistema que não dependa das pessoas,
tem que ser um sistema impessoal, um sistema que funcione na base da objetividade, um sistema que a sociedade possa confiar e ter tranquilidade de que a sua implementação é o que melhor protege os seus interesses. Nós fomos eleitos pela sociedade, temos um mandato popular. Embora a expressão povo esteja sendo tão usada indevidamente, fomos colocados aqui pelo povo para legislar o que é de melhor interesse para o povo, para a população. Por esta razão, sou obrigado a discordar desse meu colega, um deputado estadual reconhecido, que gostamos tanto, que foi-lhe conferido o título de procurador honorário. Ele chegou a procurador de justiça antes de mim, chegou com uma comenda de honorabilidade. Temos posição, é um deputado importante, mas não somos obrigados a concordar em todos os pontos de vista. Esta PEC não defende os interesses da sociedade. Ela é inconstitucional, já fez parte da lei orgânica do Ministério Público, e esse dispositivo, 116, inciso 5º, que consagrava a concentração de poderes, já vou encerrar, para concluir. Esse dispositivo, em 1993, teve a sua constitucionalidade suspensa pelo Supremo Tribunal Federal e está suspenso até hoje. Quer-se reeditá-lo nesta PEC. A meu ver, é inconstitucional, viola princípios constitucionais sensíveis e é inconveniente. Não é o que a sociedade quer. Esta é a nossa posição. Esperamos que os colegas se aprofundem cada vez mais nesse debate e formem a sua convicção, lembrando que aqui chegaram para defender os interesses da população.